alguma coisa. Então, eu vou ligar aqui pra gente. Aí, começamos a gravar, começamos o registro desse nosso encontro. Então, só pela etiqueta de sempre, né, documentar, hoje é 8 de março, né, Dia das Mulheres, de 2023, e a Parabéns. gente vai dar... Ah, grata. E a gente vai dar início a uma conversa, uma apresentação sobre o Tainacan e sobre as potencialidades de fazer a documentação e inventariado para o Museu de Ciências da Vida. Eu preparei algumas coisinhas que eu queria apresentar para vocês, bem vinculado mesmo à realidade de museu, à realidade de documentação, à realidade de vocabulários controlados. Queria apresentar para vocês um pouco do que a gente imaginou que funcionaria legal com o inventário de vocês. E, e um pouco disso, ter uma conversa, mostrar o que é o projeto, o que é o laboratório, onde que a gente se encontra enquanto equipe técnica que pretende transformar a cultura digital, né? Então, apresentar um pouco também das nossas prerrogativas enquanto laboratório. Eu acho que a gente podia fazer uma breve apresentação entre a gente, né? Acho que é interessante. Quero começar, então. Bom, eu sou Suelane Silva. Um prazer, uma honra imensa estar com vocês, tá bom? Eu sou graduanda de Biblioteconomia, aqui pela Universidade de Brasília. Eu faço parte da equipe de suporte e formação aqui do Laboratório de Inteligência de Redes. Então, eu sou a pessoa responsável por fazer essas comunicações, por dar formações técnicas do uso do software e também fazer tratamentos e modelagens de dados com o intuito de subi-los no Tainacan, né? Então, tem todo esse momento de preparar os dados antes de subir na ferramenta, que foi uma das coisas que a gente fez com esse inventário que a Telson disponibilizou para a gente, antes de subir na ferramenta. Então, ações do tipo de tratar dados, né? Normalizar dados para que eles sejam melhores descritos nos sistemas informacionais. Então, é um pouco disso. Acho que a gente pode fazer uma apresentação ao decorrer do curso, né? Ao decorrer do dia. Acho que vocês vão poder me conhecer melhor, eu conhecer um pouco vocês. E eu queria propor uma rodada rápida de apresentação, só para a gente entender também onde vocês se encontram. A Fabíola acabou de chegar, olha só, pode emitir ela. Tá ótimo. Eu sou a Telson Bittencourt e coordeno o Museu de Ciências da Vida. Sou professor de anatomia e também tenho um laboratório de plastinação que é vinculado ao museu. É isso. Uau! É isso não, é um monte disso, na verdade, né? Como se fosse simples. Mas é simples. E quem pega a bola? Quem pode continuar pra gente? Vai, Marina. Quem termina a fala, entrega para o próximo. Isso. Marina? Marina? Sim, não, talvez? Então, a Fabiola que entrou há pouco aí, se apresenta, Fabiola. Fabiola? Oi, desculpa, a demora, estava demorando aqui com relação à internet. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá, eu estou tentando abrir a câmera, mas não sei aqui se vou conseguir ou não. Não, tudo bem. Bom, eu sou professora do Centro de Artes, dou disciplinas de desenho, pintura, e desde 2019 eu tenho contato com o Laboratório de Plastinação e o Museu de Ciências da Vida. No museu com uma parceria de desenho, de oficinas de desenho, e no laboratório quando eu iniciei a pesquisa que virou objeto de doutorado que eu estou fazendo e concluo esse ano. Então, o professor Telson é meu orientador e a gente tem estabelecido uma parceria, né, de trabalho, não só com aquilo que
que é fruto desse trabalho de doutorado, mas com essa interdisciplinaridade, né, entre arte e ciência. É isso. Perfeito, hein? Acho chiquérrimo. Quem pode pegar? Moacir, Kiara, Lohane. Adoraria poder conhecê-los. Vou assumir, então. Meu nome é Moacir, eu sou médico veterinário, né, com mestrado e doutorado em morfofisiologia de animais domésticos e selvagens. Eu estou ingressando agora no pós-doutorado sobre a orientação do professor Atelso. Muito o que fazer nós temos. Prazer a todos. Passar então a palavra pode ser para a Kiara. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, boa tarde. A nossa câmera aqui não está funcionando muito bem, mas eu sou a Kiara, eu sou estagiária aqui do Museu de Ciências da Vida, faço iniciação científica no laboratório de plastinação, sou estudante de farmácia do Centro de Ciências da Saúde. Vou passar a palavra para o nosso arquivologista. Então, nós temos pessoas da informação, da ciência da informação. Meu nome é Ian, estou estudando arquivologia aqui na UFES, e aí a gente está com esse projeto, né, de subir as coisas para o Tainacan, né, e é isso. Sou eu, Ian. Prazer, Ian. Muito bom ter amigos da ciência da informação. O Rafael também é estagiário aqui do museu, ele teve que ir ali fora resolver um probleminha, mas ele é estudante de ciências biológicas, também é bolsista aqui no museu com a gente. E nós temos o nosso técnico administrativo, o Felipe, que é mestrado na área administrativa e é quem coordena aqui o museu com a gente. Daqui a pouco ele chega, né? Ele chegando, eu vou pedir para ele dar uma palhinha. Oi, Fabiola. Que prazer poder conhecê-la. Tá mutada, meu bem. Que agora eu consegui abrir a câmera. Isso, não, perfeito. Agora nós estamos juntas. Gente, a Maria Cecília acabou de chegar aqui no laboratório. Daqui a pouco ela entra na reunião e a gente se apresenta, tá bom? Só um momentinho. Então, a comunicação inicial foi feita com a Dani Lucas, né? Só para eu me inteirar também. Porque quem passou o contato de vocês foi o Dalton. Então, parece que rolou uma repassada, né? Não é isso não. Sobre a Daniela? Oi? Isso, sobre. Ah, isso, é porque você chama ela de Daniela, sobre a Daniela Lucas. Não, é porque ela, assim, a gente está querendo estabelecer um contato aqui, né? E aí, como ela já tem algum contato com o Tainacan aí, com vocês e tal, e aí a gente comunicou que a gente... Ela na verdade, estava sabendo que a gente estava construindo essa parceria aí, e a gente conversou com o Dalton, estava junto com ela, inclusive. Eu tive outros contatos com o Dalton, né? Mas aí ela que se manifestou, né, de também acompanhar aqui. Ah, entendi. Queria só perceber melhor como é que foi feita essa comunicação inicial, né? Não, Como foi com o chegou. Dalton, né? O Dalton que eu procurei o Dalton. Aí depois que eu descobri que o Dalton estava aqui com uma equipe aqui fazendo um trabalho aqui na universidade, no governo também, né? Isso. Aí o ano passado, foi o ano passado? Não, foi o ano retrasado, ele participou de um evento aqui que a gente organizou, virtual. O ano passado também lá no Congresso Brasileiro de Anatomia. Isso. E agora estamos, de fato, dando início aqui a esse... Sim, não. Então já tem uma rede, já se conhecem, já tá fazendo essa comunicação tem um tempo. Eu realmente imaginei que vocês tomaram conhecimento do Tainacan pela Mediateca Capixaba, sabe? O nosso último lançamento que foi ano passado.
que é o agregador das instituições de cultura do Estado do Espírito Santo. Acho que vocês devem ter tido contato. Não, a gente sabe que está acontecendo aí, mas não, o Não foi por contato foi... ele, né? Ah, perfeito. Só para saber um pouco. A Maria está conosco. Oi, Maria. Oi, pessoal, boa tarde. Estou dando um retorno. Desculpa. Então, olá, sou Maria Cecília, sou estudante aqui da Universidade de Brasília. Pelo que te disse, vocês estavam se apresentando, né? Então, tive contato com a Telso, né? Inicialmente, e, enfim, sou estudante de museologia, tenho uma trajetória aqui no projeto há uns 3, 4 anos, e, enfim, estamos aqui... Você é estudante de quê? Museologia. Ah. E aí, enfim, estamos aqui para contribuir para o projeto, vamos estabelecer essa nova parceria aqui, vamos ver os frutos que saem daqui, né? Então, perfeito. Gente, eu imaginei algumas coisas para essa nossa conversa, montei uma pequena pauta, e eu queria explicitar para vocês. Bom, primeiro, inicialmente, eu montei uma breve apresentação, que é a apresentação que a gente costuma fazer, de apresentação do software e do projeto. Isso rapidinho, vai tomar em torno de uns 30 minutinhos. E depois disso, eu queria mostrar a coleção de vocês, queria mostrar o protótipo. A gente tratou os dados, a gente subiu os dados, montou uma coleção, montou filtro, montou página de apresentação. Então, a gente queria mostrar para vocês um pouco quais são as potencialidades da carinha que ele pode ter, né? De como, até onde ele pode chegar. Mas, na verdade, ele vai muito mais além do que esse pequeno protótipo, né? É só para mostrar para vocês os dados de vocês no sistema. Tendo em mente que esse espaço que a gente está utilizando para poder hospedar os dados de vocês, ele é um espaço do laboratório, né? Ele está no servidor lá da UFG, então ele não é um servidor, não é um espaço que a gente consegue ficar hospedando esses dados. É um ambiente que a gente utiliza para fazer essas comunicações, fazer teste, brincar mesmo. Tanto que o nome do lugar é Caixa de Areia. O lugar para a gente brincar mesmo, para cutucar, fazer, refazer. Então, eu gosto de colocar isso de início porque é um produto que a gente entrega, né? E esse produto realmente é de vocês. Isso vira uma planilha, vira um CSVzinho. Então, esse trabalho já está entregue, né? Então, esse primeiro trabalho de normalização, tratamento dos dados e adequação para ser importado no sistema, ele está feito e é de vocês. Ao final, eu vou entregar essa base de dados na mão de vocês para vocês terem total domínio e tê-las para vocês, tá bom? Mas só para ter esse entendimento que a gente não consegue hospedar esse tipo de projeto. E ele está aqui para ser ilustrativo mesmo, a palavra. Então, por favor. Só dar uma acrescentada, porque eu conversei inicialmente com a Telso e perguntei, vocês têm algum site hospedado em WordPress, enfim. E aí a resposta veio que não, que enfim, aí talvez seja interessante a gente... E aí a postura, né, da Sulane de trazer essa questão é justamente que é isso, a gente precisa estabelecer um caminho para criar essa infraestrutura para hospedar o site em um determinado local. Então, aqui a gente tem o nosso servidor de testes, né? A gente faz, onde a gente faz esse estabelecimento de protótipos, né? E aí, no segundo momento, né, a gente imagina, né, dando continuidade aos trabalhos, enfim, que a gente, porventura, der encaminhamento aqui nessa reunião, seria necessário buscar um caminho para a hospedagem desse site em WordPress, enfim, para criar essa infraestrutura para a gente criar a possibilidade de criar o Tanaka mesmo da instituição. Então, então, eu acho que a gente pode procurar junto ao STI aqui, né, a Superintendência de Tecnologia da Informação, esse espaço, né, para hospedagem. Eu só preciso de saber, tecnicamente, o que solicitar.
Aí eu queria a ajuda de vocês nesse aspecto. O que eu deveria solicitar ao STI para hospedagem aí dessa base de dados nossa? A gente precisa só de um site, uma hospedagem em WordPress. O WordPress, ele é o sistema de gerenciamento de conteúdo. Ele é a ferramenta que vai organizar o site, propriamente dito. Ele é como se fosse uma espécie de painel administrativo de site, o WordPress. Então, eu não sei exatamente como que funciona esse TI na UFES, né? Mas, pelo menos aqui na UNB é muito simples. Preciso de uma hospedagem ou um site em WordPress, instalado um plugin do Tainacan. Mas esse instalado plugin, isso é depois. Isso é coisa que a gente consegue fazer nós mesmos. É, é literalmente 2 cliques. Dentro do painel do WordPress tem como a gente encontrar o Tainacan. Mas para esse TI a gente precisa pedir uma hospedagem em WordPress. Acho que é bem simples, é exatamente isso. Eu preciso de um site, de um link, de um URL, de um caminho, que seja organizado, gerenciado por esse sistema de conteúdo, que é o WordPress. Eu vou escrever aqui no chat o WordPress, só para a gente saber. Mas na minha comunicação tem os links e tem a conceituação dessas coisas. Mas só para te adiantar mesmo, que não é algo difícil, sabe? O pessoal da informação da tecnologia conhece essas coisas. Então, só para te adiantar que não é um bicho de sete cabeças. Então, eu preciso, só para entender como eu vou pedir, né? Que eu já estou até aqui escrevendo lá para o diretor. Vou pedir um espaço um site, um espaço. Isso, uma hospedagem em Um WordPress. no WordPress. Isso, em WordPress. Hospedagem, ok. Olha a Ana Cláudia chegando para conversar com a gente. Ao decorrer da comunicação, eu vou disponibilizando esses links, que eu acho que fica mais fácil fazer a comunicação com ele. Então, mas eu acho que esse termo, eu preciso de uma hospedagem em WordPress, ele já vai sacar o que é, tá bom? Oi, Ana Cláudia, boa tarde. Bom tê-la conosco. Aí, Ana Cláudia, bem-vinda. Eu mandei o link para ela agora em cima da hora. Ana Cláudia, a gente acabou de se apresentar aqui. Eu ia pedir você para se apresentar. Nós estamos com a equipe do MCV aqui e o pessoal lá do Tainacan, lá de Brasília. Você está no mudo aí, Ana Cláudia. Vocês me escutam agora? Perfeitamente. Alô, alô. Oi, oi, a gente te escuta perfeitamente. Está escutando? Agora dá para escutar? Sim. Gente, boa tarde. Eu tô aqui atrapalhada com a minha tela, tem umas coisas atrapalhando a visualização de todos vocês. Porque eu acabei de chegar em casa e já recebi a mensagem do Atelson e entrei correndo. Gente, então eu sou a Ana Cláudia, eu sou professora do curso de design. Estabeleci contato com o professor Atelson há uns 4 meses atrás, né? Eu estou começando a me envolver com museologia por causa do curso de design, porque eu percebo que o curso de design tem um monte de potenciais para explorar, para prestar serviço para os museus. Mas eu entendo que o museu é uma instituição que tem regras assim muito sofisticadas, né? E que vem sendo construídas no decorrer do século XX aí. A disciplina da museologia, né, vem se estabelecendo, e aí eu acho que não se trata de um tipo de prestação de serviço como os designers fazem para as empresas, por exemplo, para o mundo do comércio. É uma coisa muito mais especial, que é muito rara, depende de noções de patrimônio, de acervo, né? Noções que vocês sabem muito melhor do que eu quais são. E aí eu comecei a me envolver com a museologia por aí e comecei a estabelecer contato com um acervo aqui que tem aqui em Vitória de computadores, um acervo de informática, né? É um colecionador privado
que tem um museu particular, e daí eu me envolvi com esse museu particular para levantar o museu dele. E, paralelamente a isso, eu conheci o professor Atelson, conheci a professora Débora, que é do Museu de Minerais e Rochas, e estou fazendo uma parceria com essas instâncias, né, esses museus da universidade, para desenvolver projetos aí, nos quais eu e os alunos do design prestem serviços para a infraestrutura dos museus, né, tanto digitais quanto físicos. É isso. É por isso que eu estou aqui. Nossa, que perfeição, sério. Você vai dar uma E, olhada na comunicação, você vai ver que isso casa com tudo, com tudo. e potencial parceira do MCV, né? Até porque tudo isso também precisa ser apresentado para o usuário. Então, também vem a parte do design, a construção de site, construção de identidade visual, tudo isso casa perfeitamente com o design. E principalmente vinculado com as instituições de cultura. Então, eu acho que você vai sacar bem do que a gente fala. É um prazer poder te conhecer, viu? Igualmente aqui também, muito prazer, sou Maria Cecília, te apresentando também aos que entraram. E aí você falou da museologia, eu estou quase me formando em museologia por aqui. Então, eu acho que vai ser uma parceria legal aí, trabalhar. E assim, já falando, né, em relação ao design, um pequeno spoiler, né? Quando a gente trabalha com Tainacan, quando a gente faz a criação de páginas no Tainacan, né, em WordPress, existem blocos no Gutenberg que o Tainacan propicia o acesso, né, externo as páginas, na verdade, divulgação de itens do acervo nas páginas. Então, a integração entre a ficha catalográfica do item, a gente consegue trabalhar na identidade visual do site, enfim, na criação de páginas. Né? Então, vai ser bem legal trabalhar. Você tá com fone? Estou com fone, deixa eu botar o fone. Falando. É porque, desculpa. Vou botar o fone, porque senão a Maricília fica louca aqui do meu lado, gente. Desculpa. É que a gente tá na mesma sala, eu tô me escutando, eu tô perdida. Aí, pronto, ninguém se perde mais. Gente, eu queria pedir licença para compartilhar minha tela. Então, vocês só me sinalizam se der tudo certo. Aí, vocês veem minha tela, né? Sim. Então, vamos lá, né? Então, é o seguinte. Eu gosto de iniciar as minhas comunicações com o título. Bom, a função de um título é intitular determinado objeto, mas também gerar interesse prévio de forma sumarizada determinado conteúdo. Então, eu gosto de intitular essas comunicações que a gente faz como organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede com o software Tainacan. Eu trago esse título porque eu acho que ele sumariza bem o que a gente faz e onde a gente quer chegar. Bom, a gente organiza objetos digitais, a gente organiza documentos, inventários com um determinado intuito. Intuito esse de fazer publicação. A gente não organiza só para deixar as coisas arrumadas, né? A gente organiza com o intuito de disponibilizar isso para alguém. Então, a gente organiza e publica acervos digitais. Mas o que acontece, né? Organiza e publica. Ok, mas isso tem a tendência de virar um grande depósito, né? Virar apenas uma massa documental organizada. Então, a gente também quer comunicar esses objetos. Então, a gente quer criar exposições em rede, criar narrativas em torno desses objetos, curar esses objetos, né? Criar discurso mesmo, criar linhas temporais para esses objetos. Mas não meramente isso, né? Porque isso as instituições físicas já fazem, mas também criar rede. Porque um objeto digital, ele não é meramente um objeto dentro de um site, né? Ele é um objeto que conversa com a rede da internet.
Então, ele vai estar sendo agregado, vai estar sendo buscado pelos buscadores, né? O Google encontra, o Bing encontra. Então, aonde mais a gente quer chegar? Então, a gente organiza e publica acervos digitais com esse intuito, né, de gerar cultura, gerar narrativas em rede, utilizando a ferramenta Tainacan, né? Ele vai ser o cara que vai fazer isso tudo pra gente. Organizar, publicar e criar narrativas em torno dele. Um pouco disso. Isso tudo vai ganhando mais a profundidade conforme a gente for conversando. Mas é assim que a gente gosta de intitular. Bom, a gente fez essa rodada de apresentação, né? Mas como ele já está aqui, eu não vou passar batido. Eu sou Suelane Silva. Eu sou graduanda de biblioteconomia aqui pela Universidade de Brasília e sou integrante da equipe de suporte da Tainacan. Equipe essa que é responsável por organizar parte da bagunça que são os dados da cultura. Então, a gente organiza, modela com o intuito de publicar isso na internet. Aí, se a Maria quiser dar uma palhinha, porque eu não coloquei ela aqui, desculpa. Saí de fora do slide, mas enfim, eu sou Maria Cecília, estudante de museologia, eu já ia falando biblioteconomia, ó, de museologia aqui pela Universidade de Brasília. E, enfim, muito da minha trajetória aqui no laboratório tem sido também, né, além de prestar suporte às instituições, né, organizando um pouco dos dados, mas, enfim, já trabalhei um pouco em relação à pesquisa da cultura digital, enfim, o Dalton, a gente trabalhou com a oportunidade de várias iniciações científicas também nesse sentido, várias não, duas, né? E, enfim, estou agora quase me formando em museologia, estou no último semestre, então é um pouco disso, desse meu lugar aqui. Enfim, inclusive gostaria de pedir desculpa pelo meu atraso, é que eu também faço estágio na Presidência da República, então eu estava nesse momento de trânsito, né? Cheguei meio esbaforida, nem, enfim, já cheguei me apresentando, nem justifiquei um pouco do meu atraso, mas enfim, é isso. Perfeito. Bom, o que é o Tainacan, né? A gente fala de novo, vê ele em todo lugar, mas o que é ele? Eu queria ser bem breve, queria dar um pouco do histórico do que é o Tainacan e por que ele surge e quais são os problemas que ele vem tentar solucionar. Bem, de forma bem breve mesmo. Bom, atualmente o Laboratório de Inteligência de Redes tem sede aqui na UNB e uma equipe de cerca de 10 pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento. O projeto ele nasce lá em 2014, enquanto um componente técnico e de pesquisa na concepção de uma pesquisa nacional de acervos digitais no Ministério da Cultura. Ministério esse que foi extinto, né? Depois criado de novo, então a gente continua com esse intuito e esse local principal que é fazer estudo dentro do Ministério da Cultura. E lá em 2014, é importante dizer que de início a gente não queria e nem tinha a intenção de desenvolver o software. Isso surgiu enquanto necessidade depois que a gente começou a fazer diagnósticos de qual que era o estado, né, da cultura de acervo digital nesse momento, em 2014. A gente foi convidado para fazer esse diagnóstico dos acervos digitais. Qual que é o estado, né? Então, nesse diagnóstico, que é esse estudo aqui da parte de trás, que é critérios de avaliação para sistemas de bibliotecas digitais, uma proposta de novas dimensões analíticas, que foi escrito pelo Dalton e pelo Marcelo Ferrante, ele elencou diversos problemas envolvendo a área de acervos digitais. Problemas esses que não são unicamente meramente software, né? São problemas envolvendo infraestrutura, são problemas que envolvem pessoal, são problemas que envolvem componente técnico, né? De saber fazer o tratamento dos itens. Então, surgiu a necessidade de desenvolver um software, por conta dessas diversas lacunas que foram aparecendo. Então, a gente faz um segundo estudo, esse aqui da frente, que se intitula Comparação entre Sistemas para a Criação de Acervos Digitais. Uma análise dos softwares livres DSpace, ePrints, Fedora, Greenstone e Islandora a partir de novas dimensões analíticas. Então, ele traz uma comparação mesmo dos principais sistemas de informações que já existem, alencando suas principais funcionalidades e recursos. Então, a gente tem dois estudos.
um estudo que faz uma avaliação do estado atual e um estudo fazendo um comparativo do que existe. Uma lista de pré-requisitos, né? Então, a partir desses dois estudos e a partir da noção, né, do cenário, da cultura atual, tudo apontava para a gente desenvolver um software. Então, o que nasce a necessidade da gente desenvolver o Tainacan? Porque a gente percebeu que tem uma questão em cima disso tudo, né? Que questão é essa? É a questão de como tornar essas operações eficientes e sustentáveis no âmbito da cultura digital para as instituições de cultura brasileira. Porque não é meramente, né, você criar um repositório digital. Um repositório digital, para ele estar funcionando de forma eficiente e sustentável, ele tem que abarcar determinadas operações. Que operações são essas, né? As operações envolvendo os usos dos objetos digitais. São os usos de pesquisa. Então, primeiro, eu preciso conseguir encontrar esses objetos no meu repositório, nessa massa documental. Eu preciso ter recursos de busca, de recuperação da informação, né? Componente de pesquisa. Eu também preciso de componentes de reutilização desses objetos digitais. Quando a gente diz reutilizar, a gente também fala de desfrutar. Quero que o meu usuário consiga ter pleno uso desses objetos, assim como quando eu digo pleno uso, é pleno uso mesmo. Quero que ele consiga baixar esse documento, mixar esse documento, subir em outros lugares, fazer uso mesmo desse meu objeto digital. Beleza, essa é a reutilização. E eu também tenho a operação de exposição de itens. Quero criar narrativas em torno desses objetos, quero criar curadorias digitais, quero expor esses meus objetos de forma digital. Como que eu vou fazer isso, né? E eu também tenho, por último, a última operação que a gente precisa tornar eficiente e sustentável, que é as operações de preservar esse objeto. Então, esse objeto está guardado aonde, né? Ele estando meramente dentro do servidor, é suficiente para eu conseguir preservar esse objeto digital? Como que a gente vai fazer a preservação desse objeto dentro do Tainacan? Essas são algumas das perguntas que a gente faz e que a gente se propõe a resolver enquanto software mesmo, né? Então, o que é o Tainacan? O Tainacan é um software livre, flexível e potente para a criação de repositórios de acervos digitais em WordPress. Quando a gente fala um software livre, significa que ele é código aberto. Significa que o código dele está disponível para qualquer pessoa utilizar, reutilizar e, inclusive, colaborar com a construção desse código. O código do Tainacan, ele é aberto e ele está disponível lá no GitHub. Caso seja do interesse de alguém, eu posso encontrar essa URL. Quando a gente traz aqui o segundo parâmetro, a gente traz flexível, significa que ele tem recursos e funcionalidades que vão se adaptar à realidade de determinada instituição cultural. Como assim, né? Recursos de catalogação mesmo. Os metadados do Museu de Ciências da Vida vão ser diferentes do Museu da República. Como a gente quer hospedar qualquer tipo de objeto digital, esses objetos digitais, eles vão ter metadados diferentes, eles vão ter descritores diferentes, modos diferentes de coletar a informação desse objeto. Então, quando a gente diz que o Tainacan ele é flexível, é porque qualquer tipo de objeto digital pode ser descrito utilizando os metadados que existem dentro do Tainacan. Então, qualquer inventário, qualquer ficha vai poder ser adaptada ao Tainacan. E quando a gente fala potente, é porque o Tainacan ele está incluso em rede. Então, as coisas que forem publicadas dentro do Tainacan vão ser buscadas pelos buscadores, vão ser recuperáveis pelos buscadores, né? Quando a gente fala Google, Bing, DuckDuckGo, né? Os objetos eles vão estar presentes em rede. Então, essa é uma das várias potências, né? Mas é a que eu gosto de elencar porque a gente tem um objeto em rede, a gente não tem um objeto guardado dentro da prateleira da Ciclana, né? Isso tudo para a criação de repositórios de acervos digitais em WordPress. Então, é um sistema onde eu vou guardar, documentar e reutilizar qualquer tipo de objeto digital. Quando a gente fala objeto digital, isso pode acabar não sendo claro para as outras áreas, né? Mas a gente está falando de imagem, de vídeo, de JPEG, de PNG, né? Objetos digitais. Acontece que esses objetos digitais, eles estão meramente reproduzindo aquilo que é físico, né?
Então, quando a gente fala fotografia, PNG, o objeto digital é realmente uma fotografia, uma imagem, um PNG, mas ele está representando o todo que é a realidade. É uma fotografia de uma escultura, é uma fotografia de um quadro, é uma fotografia de uma peça, de um osso, por exemplo, né? Então, precisa desse momento de você transformar as coisas do físico para o digital. Então, o Tainacan está aqui para hospedar qualquer tipo de objeto. Pode ser um PDF de uma revista, pode ser uma fotografia de uma escultura, pode ser um documento digitalizado, né? Um livro digitalizado, pode ser uma fotografia de uma pintura, pode ser um MP3, um áudio, um podcast, uma fotografia de um item etnológico, né? Como, por exemplo, um arco e flecha, uma pintura. Então, se esse objeto ele é digital, ele pode ser guardado, hospedado pelo Tainacan. E onde é que o Tainacan tá, né? Afinal de contas, ele existe, faz tudo isso, mas e aí, onde é que eu acho esse cara? O Tainacan, ele é um plugin para o WordPress, o que significa que ele está se escorando, se utilizando dos recursos e funcionalidades de um cara que já existe, que é o WordPress. O WordPress, ele é um sistema de gerenciamento de conteúdo que vai gerenciar os conteúdos, né, de um site. Então, ele é meramente isso. Ele é um sistema que cria sites. Então, quando a gente vem se escorando em um sistema que já é amplamente difundido, a gente bebe de todos os recursos e todas as funcionalidades desse sistema. Então, por se tratar de um plugin para o WordPress, nós somos uma caixa de ferramentas extra que pode ser anexado ao seu site, ao seu sistema. Assim como a gente tem esses addons de navegador, cada addon de navegador vai fazer uma coisa completamente diferente, né? São pacotes de funcionalidade extra que a gente inclui no nosso site. E por que a gente escolhe o WordPress, sendo que existe muitos outros no mercado, né? Bom, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, eles já estão um pouco desatualizados, eles são da primeira metade de 2021, são dados que a gente consegue obter nessa fonte aqui, o W3Techs, que é um site que faz análises estatísticas de sistemas de gerenciamento de conteúdo, e ele elenca para a gente aqui, ó, em primeiro lugar, o WordPress. Como estão um pouco desatualizados, eu gosto de jogar um pouco para cima, né? Então, digamos que quase 50% de todos os sites da internet são em WordPress. Ele dá esse número para a gente, 42,5%. Então, de toda essa massa que é a internet, quase 50% é WordPress. Então, não dá para a gente ignorar esse dado, né? A gente, enquanto uma ferramenta que pretende ser acessível e que pretende ser mais simples de ser implementada, a gente precisa se escorar em soluções que já são difundidas, que já têm capacidade técnica, que já tem material didático aberto na internet. Então, a gente se hospeda no WordPress por um desses motivos, né? O segundo motivo é o mercado. Essa terceira coluna aqui, ó, o market share. Ele traz um dado de mercado dessa ferramenta. Das pessoas que vendem sistemas de gerenciamento de conteúdo, quantas delas estão vendendo o WordPress? Dos pacotes do mercado de quem oferece serviços de hospedagem, quem presta serviço de ter sites, né? O que eles estão oferecendo? 65% está oferecendo WordPress. Então, é outro dado que a gente não consegue ignorar. Então, o WordPress, com esses números gritantes, ele diz pra gente que não dá pra gente ignorar ele, né? Então, esse é um dos porquês que a gente usa o WordPress. E quando a gente fala de WordPress, fica um pouco complicado, porque o pessoal fica, não, tá, beleza, entendi que eu preciso de um site, mas como diabos eu vou atrás de um site, né? Acho que pode não ser claro para todo mundo, mas um site, você só consegue acessar ele se ele estiver ligado em algum servidor. Eu preciso que tenha alguma máquina ligada na tomada dia e noite para eu conseguir fazer esse acesso, né? Fazer esse link. Para que a minha máquina, no meu computador, consiga acessar esse ambiente. Então, existem serviços que prestam essa hospedagem. Serviços de servidor. Essa máquina vai estar ligada na tomada, com um sistema de refrigeramento, né? Tudo organizado. Quem presta esse serviço?
Queria mostrar para vocês aqui um pouco dessa diferença de wordpress.com e wordpress.org, porque isso pode gerar um pouco de confusão. Esse rapaz, o wordpress.com, foi um cara que se aproveitou da enchente, né, da onda grande. Eles são um serviço. É um pessoal que oferece serviço de hospedagem como qualquer outro. Mas eles deram a sorte de serem os primeiros caras de colocar o nome do serviço deles como WordPress. Então, dizer que esse não é o sistema oficial do WordPress. O WordPress é o wordpress.org, que é a iniciativa. É o site oficial deles. O WordPress.com é um cara que vende serviço e o WordPress.org é oficialmente o site do WordPress, né? Porque o WordPress ele é um sistema gratuito, ele é livre, código aberto também. Então, qualquer pessoa que tiver um servidor consegue instalar um site em WordPress. E esse pacote, ele está lá disponível no site deles, no wordpress.org. E existem outras alternativas de hospedagem. Existe a Hostinger, existe a HostGator, existe a KingHost, que também é mercado, né? São pessoas oferecendo serviço de hospedagem. Mas instituições públicas que possuem seus próprios servidores podem fazer a instalação do WordPress de forma gratuita e aberta, tá bom? Então, isso é para o caso das pessoas que não estão vinculadas a instituições. Não sei se é o caso, né? Acho que não, como a gente conversou no começo. Então, beleza. Qual que é a ecologia do Tainacan, né? Beleza, tem um site, instalei o plugin do Tainacan. Como que isso tudo vai funcionar? Como que eu coloco esses itens lá dentro, né? Queria falar aqui um pouco rapidinho dos principais recursos e funcionalidades do Tainacan. Queria que vocês me acompanhassem aqui sentindo o anti-horário. Então, vamos começar aqui meio-dia. O primeiro módulo do Tainacan é o módulo de gestão. Já que eu tenho um repositório digital, eu preciso gerenciar ele, né? Preciso conseguir fazer a gestão desses itens. Então, eu vou ter um menu de processo de atividades, que vai me dizer exatamente quem fez determinada coisa, quem apagou determinada coisa, quem editou determinada coisa. Então, é uma espécie de cagueta mesmo. A gente tem um painel de atividades. Quem fez cada coisa. Então, nada se perde e nada é criado sem que as outras pessoas que têm acesso ao sistema saibam. Junto disso, a gente também tem um sistema de usuários. Eu crio usuários individuais para as pessoas com determinadas permissões. Eu consigo criar também uma hierarquia de permissão. Então, as funcionalidades que o administrador vai ter vai ser diferente do que as funcionalidades que o estagiário vai ter. Eu, por exemplo, não posso deixar que o estagiário apague coleção, né? Apague item. Esse é o tipo de coisa que o administrador pode fazer. Então, também existe essa hierarquia de funções e de permissões. E junto disso, a gente vai ter aqui os relatórios. Os relatórios vão ser uma espécie de lente para a gente ver a qualidade do nosso sistema. Então, vão ser painéis estatísticos mesmo. Ele vai dizer quantos itens tem, se esses itens estão com todos os metadados preenchidos, quantas ações determinado usuário fez, se o usuário fez ações hoje, se ele não fez hoje. Então, os relatórios ele vai fazer painéis estatísticos. Eu vou mostrar todos esses painéis aqui, eu vou mostrar para vocês já já, tá? É só para a gente ter uma noção do que acontece. Beleza, gestão. Vamos aqui para coleção. E é o primeiro módulo do Tainacan, né? Coleções para a gente agrupar diversos itens. Então, eu vou conseguir construir caixinhas onde eu vou colocar diferentes conjuntos de itens. Os itens vão ser os nossos, aqui, às 9 horas, vão ser os meus objetos digitais, que vão ser os arquivos, vão ser os links, vão ser os conteúdos. Aqui às 7 horas, eu preciso descrever esses objetos, né? Então, se eu coloquei um arquivo, um link, um conteúdo, eu preciso fazer a descrição desses objetos, eu preciso fazer essa documentação. Que aqui que entra o módulo dos metadados, que vão ser os campos, sabe? Título, autor, palavra-chave, data de criação, e por aí vai, né? Cada universo tem metadados diferentes. E a gente também tem aqui às 6 horas o módulo de filtro, que vão ser os nossos recursos para fazer a recuperação desses objetos, os nossos filtros, que vão ser as nossas estratégias de busca, onde eu consigo fazer o cruzamento de mais de um critério. Então, se eu quiser saber qual é o item que é feito em, sei lá, um determinado material, quero os objetos que sejam só osso, por exemplo. Mas eu também quero os itens que sejam fotografados pelo Atelson.
Então, eu consigo fazer esse cruzamento desses dois critérios. Consigo utilizar mais de um fator para buscar o mesmo item. Esses são os nossos filtros. Aqui, às 5 horas, a gente vai ter as taxonomias. Taxonomia é uma coisa difícil a gente explicar um pouco, né? Eu queria também entender, pedir um pouco de parcimônia com os vocabulários. Taxonomia vão ser as nossas classificações, vão ser as indexações, são os nossos vocabulários controlados, são os nossos tesauros. Então, se eu tenho uma lista de termos únicos, eu consigo carregar esses termos únicos para dentro do sistema e reutilizar esses vocabulários, sem a necessidade sem ter a necessidade que o catalogador fique reinventando a roda, né? Não unicamente por isso, mas as taxonomias, elas também geram a navegação. Então, uma taxonomia vai ser um hiperlink, que o usuário vai conseguir clicar nesse termo, e esse termo vai levar para os outros itens que também possuem esse termo. Acho que isso fica mais fácil quando eu for apresentar, tá bom? Então, tenham calma que daqui a pouco a gente vai para o painel e vai ver tudo isso. Aqui às 3 horas, a gente também tem os relacionamentos, que é o nosso recurso de conectar coleções, relacionar sentidos. Eu consigo conectar dois itens diferentes de diferentes coleções. Então, por exemplo, eu tenho um osso de uma mão, né? Só que o osso da mão são vários ossinhos pequenininhos, né? Cada qual com um nome diferente, com tamanho diferente, com espessura diferente. Então, cada ossinho vai ser um item diferente. Depois a gente precisa conectar todos esses itens, né? Todos esses pequenos pedaços. Quem vai fazer isso vai ser o nosso relacionamento. Ele vai ligar esses diferentes objetos. Esse é um exemplo, né? Mas, por exemplo, na museologia, a gente tem os conjuntos. A gente tem um prato, melhor. A gente tem uma vasilha e uma tampa. Eu faço a documentação separadamente. Documento a tampa e também documento a vasilha. Depois preciso criar esse conjunto, preciso criar esse relacionamento, a tampa com a vasilha. Quem faz esse relacionamento? Então, esse também é um dos recursos que está na Cantem. Aqui, às 2 horas, para a gente fechar, a gente tem as exibições. Tenho tudo isso, criei, documentei, relacionei. Preciso fazer isso ser apresentado para o usuário, né? Preciso criar as minhas narrativas, preciso criar minhas exposições digitais. Então, a gente também tem um modo de criar essas exibições. A gente criou uma página de apresentação com a base de dados de vocês, tentando beber um pouco disso, né? Dessas exposições digitais. Daqui a pouco a gente mostra também. De forma bem sintética, essa é a ecologia do Tainacan. Quais são os principais recursos e funcionalidades? Então, o Tainacan, ele nasce enquanto um plugin para o WordPress. Ele é esse primeiro aqui, dessa primeira coluna. Ele possui alguns plugins que são extras, atrelados a ele, que trazem para a gente recursos extras, né? O nome já fala. E queria só apresentar eles rapidinho para vocês. Primeiro, a gente tem o Tainacan, modos de visualização extra, esse primeiro aqui, que vai dar para a gente novas visualizações desse objeto. Quero colocar uma borda nesse objeto, quero colocar uma moldura nesse objeto, quero colocar uma sombra nesse objeto, por exemplo. Eu tenho esse plugin que faz essas outras visualizações. Eu também tenho aqui, no meio, o Tainacan, tipo de metadado URL. Eu gosto de dar um pouco de atenção para ele, porque ele faz essa interface com a web toda. Como assim? Eu consigo reutilizar o URL de qualquer outro ambiente na minha ficha do meu objeto. Como assim, né? Consigo puxar a URL de um vídeo do YouTube, consigo puxar a URL de um vídeo do Instagram, consigo puxar a URL de um mapa do Google Maps, consigo puxar a URL de uma imagem do Google Fotos. Então, se eu tiver objetos que estejam hospedados em outros ambientes que eu queira compor na minha ficha catalográfica, eu tenho esse recurso, tipo de metadado tipo URL, onde eu consigo reaproveitar toda a internet, literalmente. Tudo é um URL, né? E por último, a gente tem aqui o plugin suporte Tainacan para Blocksy. Para os meus itens estarem sendo apresentados, eu preciso de um tema. É aqui que a gente vai entrar a parte do design, né? A parte visual desse objeto. A parte visual do meu site. Quem vai ser responsável por fazer a parte visual? Qual que vai ser a cor do fundo? Qual que vai ser a tipologia?
onde vai ficar o botão, né? Como que esse botão vai ser? Ele vai ser branco, ele vai ser um botão que sobe, abre. Eu quero que essas coisas sejam responsivas, né? Quem faz essa parte visual é o tema. Nós temos, atualmente, 3 temas compatíveis com o Tainacan. É o Tainacan Interface, é o Tainá e o Block-C. O Block-C, ele é um tema terceiro, cujo a gente só faz essa adaptação via plugin. Então, esse plugin, suporte Tainacan para Block-C, ele vem servir como uma espécie de adaptador para esse tema terceiro, que é o Block-C. Mas eu adianto para vocês que qualquer tema pode ser adaptado ao Tainacan. São algumas linhas de código, são umas 3, 4 linhas de código, e isso tudo está documentado na nossa wiki. Então, caso vocês sintam a necessidade de usar um outro tema que abarque melhor a identidade visual e tudo mais, isso pode ser adaptado via código, tá bom? E esse código está disponível na nossa wiki. Então, essa é a nossa ecologia. O nosso plugin principal, o Tainacan, os plugins extras e os temas compatíveis com o Tainacan. Então, beleza. Esse é o nosso site oficial. Ai, deixa eu pegar os links, licença. Eu vou jogar aqui no chat, acho que todo mundo tem acesso ao chat, né? Esse aqui é o nosso site oficial, onde vão estar todas as principais informações envolvendo o Tainacan. Então, lá a gente tem muita coisa, a gente tem documentação, a gente tem um blog, a gente tem uma coleção de casos de uso, que eu vou apresentar para vocês já já, mas todas as informações principais envolvendo o Tainacan vão estar no nosso site. A gente também tem a wiki do Tainacan. A wiki ela é uma espécie de manualzão mesmo, ela foi construída com muito carinho pelo Matheus, nossa equipe, e lá vão estar descritas todos os recursos e todas as funcionalidades do Tainacan, passo a passo, o que fazer, com todos os botões do painel. E por último, para fechar, eu tenho aqui o Discourse. O Discourse, ele é o nosso fórum, ele é o lar da comunidade. É aqui onde a gente vai fazer as principais comunicações com o usuário. Então, se quiser relatar um erro, tirar uma dúvida, fazer uma divulgação de um novo conteúdo, isso tudo pode ser feito lá pelo nosso Discourse. Joguei tudo aqui no chat. Esses 3 principais links estão aqui no chat. Ao final, eu vou mandar para vocês a gravação dessa reunião e vou mandar também essa apresentação. Então, tem outros links, mas vocês vão poder acessar com um pouco mais de calma ao final, né? Vocês navegarem à vontade. E eu queria mostrar para vocês alguns casos de uso do Tainacan. Alguns sites, algumas instituições de cultura que utilizam o Tainacan. Então, essa daqui é a nossa coleção de casos de uso, que não, ironicamente, é um caso de uso do Tainacan, né? É uma coleção de coleções, é uma coleção de instalações que utilizam o Tainacan. E claro, sim, as coisas começam a fugir um pouco do nosso controle, né? Então, aqui não está descrito todas as instalações que usam. A gente já bateu mais de 10 mil downloads. E nessa nossa coleção a gente tem só 110 instalações documentadas. Então, dizer para vocês que esse é um pequeno recorte. Bom, o que eu gosto de mostrar? Eu gosto de apresentar primeiro o Museu das Coisas Banais. Posso mostrar aí para vocês? O Museu das Coisas Banais, ele é um museu virtual. Ele não é um museu que existe de modo físico. E ele é um museu que construiu o acervo dele de forma colaborativa. As pessoas de fora, as instituições de fora, que incluem itens no acervo deles. Então, esse aqui é o link, vou entrar e mostrar para vocês. O Tainacan, ele tem uma funcionalidade chamada formulário de submissão de itens. O formulário de submissão de itens, ele é um módulo que permite que o usuário de fora insira itens dentro do meu repositório. Isso, claro, né? O administrador ele vai precisar validar esses dados. Mas é um dos módulos que a gente tem de fazer conversa com o usuário de fora.
que o usuário de fora, que são colecionistas, né, que tem objetos dentro das casas deles que são interessantes para nossa instituição, podem ser inseridas via formato de submissão de itens. E é esse recurso que o Museu das Coisas Banais utiliza para montar o seu acervo. Então, eu vou entrar numa coleçãozinha aqui, pode ser a coleção de trecos, troços e coisas. A narrativa do museu é essa. São coisas banais, são objetos que todas as pessoas têm em casa e que não representam valor para o todo, né? Mas que apresentam um valor pessoal mesmo. Então, essa aqui já é a carinha do Tainacan, já. Essa aqui já é uma coleção Tainacan. Aqui é uma imagem de capa, uma miniatura, um título da coleção, uma descrição da coleção. E aqui embaixo a gente vai ter os itens do repositório. Ao lado, a gente tem aqui os filtros, que são os nossos parâmetros de busca. Eles são customizáveis, né? Cada instituição monta a sua. E aqui ao lado, a gente tem os objetos. Um título, uma pequena descrição e uma fotografia. Então, vamos entrar aqui em um objeto. Vamos entrar aqui nos vasinhos. Aqui já é a carinha dele também. Aqui também é a apresentação de um item que está hospedado no Tainacan. Então, a gente vai ter aqui um documento. Esse documento é uma fotografia, né, desses 3 vasinhos. Caso o objeto de vocês também seja fotografia, que é o caso, né, ele vai ser apresentado dessa forma. Primeiro a fotografia. Caso tenha anexos, ele vai apresentar aqui embaixo um pequeno carrossel de anexos. E aqui embaixo a documentação desse item. Então, tem número de registro, tem título, tem a narrativa, a descrição da imagem, e por aí vai. Esse é o Museu das Coisas Banais. Queria apresentar para vocês também o Museu da Inconfidência. O Museu da Inconfidência, ele é um museu que faz parte da ecologia do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, e é um museu que hospeda itens de arte sacra. Na Inconfidência, eu quero mostrar para vocês as taxonomias e o uso do tesauro. Olha só. Ao invés de fotos, pode ser armazenado vídeos também, né? Sim, podem e devem. Eu, inclusive, posso fazer essa mixagem. Eu posso apresentar uma fotografia e, de anexo, eu ter vídeos. Ou de anexos, eu ter PDFs. Essas coisas podem sim estar mescladas, inclusive. Vou abrir aqui o Museu da Inconfidência. A internet da UNB. A internet da UNB não vai deixar eu usar, então eu vou entrar em outra instalação. A gente também tem o Museu do Bullier, que é muito bonito. O Museu Bullier, ele é um museu de acervo privado, né? Tem essa família, os Bullier, que eles foram reunindo itens de arte sacra por toda a vida. Então, aqui tem alguns itens digitalizados que também utilizam tesauro. Quero mostrar taxonomias para vocês. Este é o Museu Bullier. Deixa eu abrir a coleção do Tainacan. Vou clicar aqui em acervo. Aqui a gente já está numa coleçãozinha Tainacan. Aqueles mesmos parâmetros, sabe? Uma imagenzinha de capa aqui de fundo, uma fotografiazinha, uma descrição. E aqui embaixo a gente vai ter os itens. Então, deixa eu abrir um item aqui de exemplo. Esse item, Santa Mestra, escultura religiosa. Aqui vocês podem perceber que está um pouco diferente a conjuntura, né? Mas é a mesma coisa. De um lado a gente vai ter os metadados e do outro a gente vai ter a fotografia, o documento principal, com seus anexos, né? Bonitinho. Quero mostrar para vocês são as taxonomias. Aqui a gente tem 2 metadados do tipo taxonomia: denominação e classificação tipologia. Percebam que, diferente dos outros, ele está em vermelhinho, e ele está sublinhado, que significa que ele é um hiperlink. Significa que se eu clicar aqui nesse termo escultura religiosa, ele vai retornar para mim um filtro, ou melhor, né, a página da taxonomia,
onde vão estar reunidos todos os outros objetos que estejam sobre essa mesma denominação, sobre esse mesmo termo. Então, eu clico no termo, ele abre para mim uma página onde vão estar reunidos todos os itens que estejam classificados com esse mesmo termo. Então, eu entrei aqui na página classificação tipologia, dentro do termo escultura religiosa. Então, ele vai reunir para mim todos os objetos que estão sob escultura religiosa. Isso aqui é muito potente quando você fala de navegação do usuário. Nesse momento, né, onde a gente não consegue segurar a atenção do usuário por mais de 6 segundos, né, que é o tempo médio dos vídeos das redes sociais, às vezes gerar uma lista muito extensa e muito cansativa gera desinteresse no seu usuário. Então, quando você quer que ele desguste dos seus itens, que ele navegue sobre seus itens, é interessante a gente ter esses hiperlinks que geram contextos. Então, eu clico aqui na denominação Santa Ana Mestra. Ele vai reunir para mim todos os itens que estão sob essa mesma denominação. Então, a gente só precisa ter paciência com a internet, que ela vem. E aqui vão estar todos os itens reunidos sob esse mesmo termo. O que isso significa? Significa que eu posso reutilizar um tesouro da área, subir todos os termos desse tesouro da área, e cada termo do tesouro vai criar uma página onde vão estar reunidos todos os itens que estejam utilizando esse termo. Então, isso para navegação, para recuperação da informação, é potente. E para fechar, de último caso de uso que eu queria mostrar para vocês, é o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato também tem uma coleção em Tainacam. Queria mostrar para vocês porque o site deles é muito visual. É um site muito bonito. Então, dizer que além de fazer essas documentações, organização dos itens, isso tudo vai estar dentro de um site institucional. Então, dentro do site institucional, eu posso fazer qualquer narrativa envolvendo a minha instituição. Seja publicando editais, fazendo notícias. Então, tudo que ronda a instituição pode rondar nesse site institucional, tendo o Tainacam à parte. O Tainacam vem aqui para organizar os objetos. Então, tenha em mente que um site WordPress é um site institucional onde eu posso criar qualquer narrativa. Qualquer mesmo. Então, aqui eu tenho o item do Monteiro Lobato e eu vou abrir aqui para vocês o site do Monteiro Lobato. Essa é a primeira carinha dele. Então, olha só, as coisinhas vão mexendo. Isso tudo aqui é de responsabilidade do tema. É o tema que vai dar essas possibilidades pra gente. Então, eu gosto de trazer ele porque ele é muito visual, ele é muito bonitinho. E esse é um tema que foi adaptado ao Tainacam. Então, eles têm 1.058 itens catalogados, 317 itens de iconografia. Aqui embaixo, eles têm algumas exposições gamificadas, que são bem interessantes também. Eles têm esse módulo do teatro deles, onde tudo isso fica documentado de forma de memória aqui no site institucional. Então, vamos dar uma olhadinha na coleção deles? Eu consigo clicar aqui, ó, itens da iconografia. Clico nesse botão interativo e ele abre para a gente as coleções. Então, eles têm uma coleção de iconoteca, uma coleção hemerográfica, uma coleção de documentos, obras completas, bibliográfico, objetos. Isso aqui também já está na Canva, organização de objetos digitais. Então, se eu clicar aqui em obras completas, ele vai abrir para minha coleção, onde vão estar os PDFs completos das obras do Monteiro Lobato. Então, se eu quiser abrir aqui, por exemplo, o objeto A Menina do Nariz Arrebitado, eu tenho um PDF desse livro digitalizado e também documentado. Então, se alguém na rede, se alguém na internet quiser ler esse livro e digitar lá no Google A Menina do Nariz Arrebitado, ele consegue recuperar esse item que está dentro do nosso site. Então, também tem essa potência de recuperação da informação pelo usuário orgânico. Então, a gente tem aqui essa bela ficha catalográfica, onde a gente também vai ter, ó, taxonomias, né? As taxonomias, elas podem ser qualquer tipo de vocabulário. Então, eu também consigo utilizar algo mais orgânico, né? Que não sejam necessariamente tesauros e por aí vai. E aqui em cima a gente vai ter o PDF. Olha que gracinha.
aqui estão as completas 68 páginas desse objeto digitalizado. E por aí vai. Vou mandar para vocês esses 3 links, tá? Para vocês darem uma navegada, caso vocês queiram. Esse é o Museu Monteiro Lobato. Esse é o link dos casos de uso. Vou mandar para vocês também o link dessas outras 2 coleções que eu mostrei para vocês. Umas das coisas banais. Ah, e o Museu da Inconfidência. Eu vou mandar para vocês também que não abriu, aí vocês podem navegar por aí. Esse é o Museu Bullier. Esse é o Museu da Inconfidência. Aí. E fica faltando só o Museu das Coisas Banais. Para vocês navegarem, degustarem. E não só isso, mas também ter um norte. Conseguir beber dessas fontes que já estão implementadas. Tá aqui no chat. Todo mundo tem acesso ao chat, né? Beleza. Até aqui alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma angústia? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de relatar até aqui? Eu estou aqui em contato aqui com o diretor do STI, e aí até postei aí, né, a biblioteca aqui da universidade já colocou um Tainacan aí, né, não sei como é que a gente pode dizer isso, né, já tem uma base de dados no Tainacan aí no WordPress. E inclusive eu botei o link aí, ó. Isso, deixa eu abrir ela pra gente dar uma olhada. Ah, então esse é um ambiente que a gente consegue reutilizar? Que maravilha! Aí eu queria entender, porque ele tá falando que eu tenho que procurar até o pessoal da Secretaria de Cultura que já está mexendo com isso lá, porque a Cultura tem uma coleção lá de obras de arte, que eles provavelmente vão virtualizar também no Tainacan. E que eu tenho que falar com eles, né? Eu estou tentando entender o porquê que eu tenho que falar com eles, entende? Então, não sei. Olha só, eu acho que isso é uma coisa que envolve um pouco mais governança. Aonde que você pretende guardar esses seus dados? Todas essas instalações, qualquer instalação que utilize o Tainacan, consegue fazer essa organização por coleções. Então, assim, o Diretório de Eventos Acadêmicos e Científicos é uma coleção e você pode criar outra parte. Então, essas 2 coleções podem coexistirem, cada uma com uma narrativa completamente diferente da outra. Sim, Então, porque se lá em você... cima, lá no endereço, né, você tem lá, né, como é que é o endereço Plataforma aqui? digital UFES. E plataforma digital UFES, mas aí tem barra alguma coisa, e se for MCV vai ser barra MCV alguma coisa, né? Seria isso, né? Eu não tenho que obrigatoriamente estar dentro de uma plataforma da Secult. Isso, exatamente. Não precisa estar dentro da plataforma da Secult. Em qualquer site WordPress, você consegue hospedar sua coleção. Então, se casar, né, com os objetivos do projeto, ficar da plataforma digital UFES, isso só vai virar uma coleção à parte. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse menu coleções. Isso pode virar uma outra coleção. Além do diretório, além dos diretórios de eventos acadêmicos, a gente pode ter mais um menuzinho aqui, o Museu de Ciências da Vida. Que lá dentro a gente pode ter esses itens organizados. E aqui se tratando de um site institucional, né, a plataforma digital, a gente também consegue criar as páginas, a gente consegue criar as exposições digitais, tudo isso pode ficar sendo hospedado nesse mesmo ambiente. São coleções diferentes, né? Então, eu acho que é sobre desenvolver esse entendimento de onde que a gente quer estar hospedado, onde eu quero guardar meus dados.
Não tem problema nenhum isso tá aqui. Só precisa dessa construção, criar uma coleção, inserir os meus dados e criar essas minhas páginas de narrativa, de curadoria. Então, você pode sim estar hospedando seus dados aonde você preferir. Só precisa que seja um WordPress. Entende? Não sei se eu sanei um pouco a dúvida ou só me bananei mais. Não, essa plataforma, esse endereço, né, plataformadigital.ufs.br, ele é o WordPress, né? É Ele é isso? WordPress. Ele é Isso. WordPress. Ele é Aí WordPress e aqui, ele já tem o Tainacan instalado, inclusive. sim, aí aqui é que vai ter que haver uma. Eu não preciso passar por essa página para chegar, por exemplo, na coleção do museu, né? A gente pode botar um endereço que, ao clicar, vai direto para lá, né? E funciona legal também, porque olha só, quando a gente clica aqui, por exemplo, nessa coleção Diretório de Eventos Acadêmicos, olha só aqui em cima. Ele vira index.php, aí barra o nome da coleção, tá vendo? Não sei se fica bom de ver. Então, a sua Uhum. coleção específica, ela vai ter uma URL única. Só que ela vai estar dentro desse site, né? Então, ela vai estar dentro da plataforma digital UFS, aí depois barra index.php e depois barra o nome da coleção. Que aí pode ser Museu Ciências da Vida. Uhum. Mas, como eu disse, é um pouco de coisa de governança. Se você sentir a necessidade de ter um site que seja só para o Museu Ciências da Vida, aí vai ser um site com domínio próprio, né? Em vez de chamar plataforma digital, pode chamar Museu Ciências da Vida. Entende? Então, é sobre onde a gente quer guardar nossos dados. Pode guardar aqui, Não, o mas Museu de Ciências da Vida, ele já tem um site, mcv.ufs.br. ele não é um WordPress. Então, lá a gente não consegue criar uma coleção Tainacan para organizar nossos Entendi. objetos. Aham. Tem que criar ali né, uma página, um espaço para nós, para o MCV e para outros museus que vão surgir, né? Isso. Depois tem que pensar até, né, num design, né, para consolidar, né, tudo isso para que a UFES ofereça, né? O que que ela tem de virtual, uma coisa assim, né? Pensando numa coisa mais macro, né? Sim. Onde o visitante pode entrar naquele espaço, naquele ambiente, e dali ele acessar qualquer coisa que esteja virtualizada, né? É, perfeitamente, Atelson. Cada setor pode ter sua coleção. A gente entende que todos os departamentos universitários produzem suas próprias coleções. Então, sei lá, são anais de eventos, são PDFs, são produtos que podem vir a ser digitalizados e guardados no mesmo ambiente, né? Então, como você bem fala, a gente pode criar uma página de apresentação que apresente todos os produtos digitais da UFES. E esses produtos, eles estão sendo segmentados por coleções do Tainacan. Cada coleção é de um setor diferente, com inventários diferentes, metadados diferentes. Então, mas isso vai ser um outro passo lá na frente, né? Nesse momento, eu acho Sim. que a gente tem que se preocupar em dominar a ferramenta e virtualizar a coleção do museu, né? Uhum. Colocando, disponibilizando ela, né? E organizando isso. A minha questão, aí a gente, obviamente, vai ser um link, né? Que você vai botar ele onde você quiser, né? Uhum. Você pode botar no site lá do museu, botar no Instagram, em qualquer lugar, né? Que aí a pessoa clica e é direcionada para o ambiente aí, o WordPress, né? Isso. É, É exatamente isso. É que a gente só precisa ter acesso a esse sistema. Quem são as pessoas que são detentoras do acesso ao painel administrativo desse sistema? Essa pessoa vai precisar criar usuários para vocês, né? Para vocês terem o poder de poder inserir esses dados, criar essas páginas, criar essas coleções. Então, é sobre também precisar do acesso administrativo a esse ambiente. Caso seja esse ambiente que a gente vai utilizar para poder hospedar nossa coleção, perfeito, maravilha. A gente só precisa de um acesso, um usuário e uma senha que me dê permissão de imputar meus dados, né? Então, por exemplo, sites em WordPress, eles costumam chamar WP Admin para o painel administrativo. Então, olha só, eu preciso de um usuário e de uma senha para entrar no site administrativo, né? Na parte administrativa, obviamente. Então, eu acho que é sobre fazer essa conversa de como ter isso, né? De como que eu consigo inserir os meus dados. Se a gente for bater o martelo, vai ser aqui que vão estar meus dados. Eu só preciso de um, eu só preciso de um acesso, de um usuário e uma senha para eu começar a colocar meus dados. Aí que vem o próximo passo que eu queria mostrar para vocês, a parte administrativa, esse backlog, né?
quais que são os botões, qual que é o layout para eu conseguir acessar isso. Vou mostrar para vocês um pouco do protótipo que a gente montou. Ana Cláudia, você quer comentar alguma coisa antes da gente começar a apresentar? Queria fazer uma pergunta para o Atelson e uma para você. Por favor. Atelson, por acaso você consegue editar o site do museu com a tua senha? Do museu? O mcv.ufes.br. Ah, eu tenho acesso, sim. Ah, tá. Eu tenho acesso como user, né? Editor. Isso, editor. Isso. Tá. Porque eu também tenho acesso à página do curso que eu coordeno, que é o curso de design, e aí eu fiquei com uma dúvida, Suelane. Você comentou agora há pouquinho, quando eu estava voltando aqui, eu me ausentei um pouco, que o site da UFES é em WordPress. E depois você disse que não. Eu fiquei com dúvida em relação a isso. Esse aqui, plataforma digital UFES-BR, que eu estou apresentando, esse é o WordPress. Tá. Mas o site geral não é, né? Não é. Tá. Isso. Esse, onde fica hospedado o museu, ele não é. Eu, inclusive, não consigo nem identificar qual é a tipologia dele só olhando. Mas ele não é um WordPress. Mas eu consigo colocar no site da UFES um link que me joga para a plataforma digital. O que vai fazer diferença é que é o tema superficial, né? E quando você fala tema, você está falando de um conjunto de características visuais, não é? Isso mesmo. Então, eu até gosto desse termo. Eu tenho que entender aqui, conversar com o pessoal para a gente entender, porque eu não sei se ele já, como é que está esse ambiente inicial do WordPress aqui, dessa plataforma digital, porque eu entendo que a plataforma digital.ufs.br, ela não é de ninguém, ela é uma plataforma da universidade, certo? Então, ela é um ambiente para que as diferentes plataformas, coleções possam ir ali e se hospedar, entendeu? É que eu não estou entendendo aqui, eu estou paralelamente aqui conversando com o diretor lá do STI, e ele falando assim, você tem que conversar com o pessoal da cultura, porque ele Telson, já tem isso, né? Você falou, tem que conversar com o pessoal da cultura e a gente perdeu você. E aí cortou. Porque eles já começaram, que eles já estão implementando lá, mas talvez é que ele também não entende da estrutura que está se formando aí. Então a gente tem que conversar com ele justamente para criar essa plataforma que seja única e qualquer um que queira hospedar suas coleções já estará lá disponível, né? E a ideia aqui, né, é que a gente, o que a gente está aqui trabalhando, desenvolvendo e está construindo, que a gente compartilhe com as outras coleções da UFES ou museus, né? E até isso visualizando a política de museus da universidade de coleções, né? Obviamente isso vai ter que ser bastante discutido aí né? Porque tem potenciais museus na universidade, né? Potenciais coleções a serem virtualizadas e publicizadas, que a gente precisa estabelecer uma política e dar o suporte devido a esses professores né, esses setores da universidade para que isso aconteça. Porque coleções, às vezes, importantes estão ocultas aí nos laboratórios e muitas vezes vão morrer nesses espaços com os seus próprios criadores, né? É o que a gente não quer que aconteça, né? Eu realmente, e eu gosto muito dessa ideia, porque, como você bem fala, eu também entendo que a plataforma digital da UFES seja um ambiente para conseguir abarcar toda a UFES, né? Todos aqueles que têm uma coleção digital possam estar inserido aqui. Talvez realmente tenha acontecido essa confusão entre as coisas, né? Para mim, né, eu pessoalmente não acho que tem que fazer essa conversa com o pessoal da cultura, porque eu imagino que é outro setor, né? É a Secretaria Cultural, a Secretaria Estadual de Cultura.
Então, ela não necessariamente tem esse domínio, as coisas que estão Não, acontecendo na UFES, né? não, olha só, essa secretaria que eu estou me referindo é da universidade, não é do Estado, tá? Eu sei que a Ah, Secretaria de Cultura do Estado também está com o Tainacan lá, né? Então talvez está ocorrendo essa confusão aí, mas ele está se referindo à Secretaria de Cultura da universidade. a Secretaria de Cultura da universidade, que é responsável por fazer essa organização da plataforma digital? Não, então, o que ele está dizendo aqui é que eles estão fazendo isso lá, não quer dizer que eles são responsáveis. Provavelmente, na verdade, eles nem começaram, porque o site deles, o Tainacan deles não está no ar, mas o da biblioteca já está, né? A biblioteca da UFES já tem um ambiente aqui nesse espaço. E a Secretaria de Cultura, segundo ele me relatou, que hoje mesmo fez contato com ele, olha a coincidência, né? Que está também implementando lá o Tainacan, né? Então, nós temos que realmente discutir para estabelecer um regramento aqui, né? E para um ambiente onde todos tenham acesso a isso, né? Isso, eu acho que essa conversa é super importante. E também fazer essa conversa de onde a gente quer estar, né? Onde eu quero guardar meus dados e como que eu posso me inserir aqui. Então, aqui na plataforma digital, por exemplo, eu só preciso do acesso, mas quem é a pessoa que tem a detentora desses acessos, né? Então, eu acho que essa primeira coisa é importante, né? Aonde que a Uhum, gente quer estar, onde a gente pode estar, né? uhum. Ana, você tem alguma coisa para dizer pra gente? Eu quero fazer um comentário que eu acho de uma importância, assim, e de um nível de risco muito alto. Eu não sei o quanto você observa isso, Suelane, na tua vivência, mas a impressão que eu tenho é que várias pessoas da área de gestão da cultura, que não são da área da informática, elas acham que o problema do site é visual, né? Totalmente. Então, quando eu converso com meus colegas sobre o site da UFES, invariavelmente as pessoas falam assim: ah, é feio, né? É feio. Realmente é feio, mas não é só isso. Mas o feio é o que menos me incomoda, né? Deixa aí, deixa ser feio. O problema são as coisas que estão abaixo da superfície, né? Justamente os sistemas se conversarem, né? E eu acho que é essa a abordagem que tem que ser a principal. Como é que faz a estrutura da coisa. Não o feio bonito, né? Ser azul, ser a letrinha assim ou assado. Isso aí, para mim, é o de menos. E aí, eu queria fazer um comentário, te fazer uma pergunta. Eu estou fazendo um curso com um cara do Museu de Arte de Santa Catarina. Ele é fotógrafo, talvez você o conheça. Ele se chama Sérgio Sakakibara. O próprio. A gente, inclusive, A gente conhece. ele. Pois é. E ele é um curso de fotografia belíssimo pra gente. Então, e parece que ele tem 200 anos de museologia, de fotografia, ele sabe tudo, né? E aí, ele numa das aulas, eu estou assistindo devagarinho, eu tenho gravado as aulas dele, né? Que ele mistura muitos assuntos, então eu assisto meia hora por dia, senão eu fico louca, né? É muita informação. E ele deu uma aula falando muito superficialmente da Tainacan, e ele apresentou vários outros sistemas, o Meca, falou de vários outros sistemas que fazem a mesma coisa. Alguns são pagos, outros foram desenvolvidos ele até citou o Instituto Moreira Salles, que fez um sistema próprio, e depois a pessoa que fez o sistema foi embora. E daí não tinha Aí morre. Daí morre o sistema, né? E eu acho que a Tainacan, ela tem justamente a pretensão de não ser isso, né? Sim. De ser uma coisa mais universal, enfim. Aí não sei se você tiver alguma coisa para comentar desses sistemas, porque eu acho que isso vai nos instrumentalizar para a gente não cair em nenhuma cilada. Sabe, de comprar
ou de colocar um acervo digital num outro sistema que não vai conversar com a Tainacan. Eu acho que é mais ou menos, como que eu posso usar uma metáfora? Fazer um alerta, assim, daquilo que a gente não deve, escolhas que a gente não deve fazer. Enfim, uma coisa geral que eu queria comentar. Você fala pra gente, Maria? Enfim, a pergunta foi para a Suelane, mas, enfim, eu queria só dar uma retomada lá no início da apresentação da própria Suelane. Estou mais quietinha aqui, mas, enfim, quando ela fala, né, lá no início do slide, né, que a ideia inicial do projeto não era criar um software, mas é que, na verdade, esses dois artigos, inclusive, eles trabalham com a perspectiva de entender o que eram realmente essas ferramentas, por que morreu, por que foi dada uma descontinuidade na ferramenta, por que enfim, inclusive, a Solane está achando aí para dar o link, inclusive, do artigo em si, mas a grande questão dessas ferramentas que a gente viu no diagnóstico, né, na solução que foi pensada na época, que é isso. A ferramenta, quando ela não é livre, quando ela não tem suporte acessível, todos esses aspectos, né, de você tentar identificar de onde é que está amarrada essas instituições, essas ferramentas, por exemplo. Muitas vezes a gente tem até debatido aqui, né, em relação às próprias redes sociais, o Facebook e tal, tudo são plataformas proprietárias, que a gente literalmente vende nossos dados para essas instituições enfim, em troca de um uso. Então, assim, quando você pergunta, né, o que a gente deve olhar, eu acho que é isso, procurar sempre plataformas livres, que tem um código aberto, em que você consiga, né, ter um fórum da comunidade, como, por exemplo, aqui no Tainacan, a gente pensa muito nisso, para estar próximo das instituições, de entender o próprio usuário. Então, assim, são perspectivas que a gente sempre busca, né, dar uma olhada, enfim, para ver em relação a longo prazo, tudo a médio e longo prazo, porque quando a gente faz todo um trabalho, né, de migração de dados, de trabalhar com os dados, a gente pensa na perspectiva da gente tentar dar essa continuidade, assim, sem precisar ficar modificando estruturalmente as informações, né? Então, acho que tudo isso vale, né? Essa perspectiva. E dá uma olhada nesse texto, acho que ele traz bastante da sua inquietação, assim. Até porque é literalmente uma comparação. Então, você pega os dois, coloca na mesa e analisa sobre o mesmo critério. Então, quem faz isso e quem faz isso de forma eficiente, sustentável, né? Quem faz aquilo, né? Quem não faz aquilo? Então, eu estudo, ele é curtinho, ele tem umas 20 páginas e ele vai segmentando por software. Então, se você quiser saber só o que o Greenstone faz, só o que o DaySpace faz, ele está segmentado. Então, eu acho que vai ser um bom desfrute, se você quiser dar uma olhada. Pra gente dar uma encaminhada, eu queria apresentar nosso protótipo. Queria pedir licença para vocês para compartilhar a tela e mostrar um pouco do back-end, né? Um pouco do que é essa parte, esse painel administrativo, qual que é a cara dele e como que as coisas ficam organizadas. Vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Aí, qualquer coisa vocês me avisam. Olha só. Ele vai estar hospedado aqui na nossa caixa de areia. Deixa eu abrir ela aqui. A caixa de areia é um domínio que a gente tem para brincar, montar, fazer as coisas, fazer nossas experimentações. Mas quando você loga no painel administrativo do WordPress, você vai ter essa tela. Essa tela que vai ter esse menu superior preto e esse menu superior preto, superior e lateral. Esse é o WordPress. O WordPress ele é o cara que vai fazer a gestão do seu site. Aqui que você vai criar páginas de conteúdo, vai criar posts de blog, vai criar curadorias digitais. O Tainacan, como a gente comentou, ele é um plugin para o WordPress. Então, ele é um menu do WordPress depois que é instalado. Ele vai vir aqui ao lado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, em penúltimo, vai estar o Tainacan. Inclusive, porque Tainacan, então ele sempre vai estar lá embaixo.
Ao primeiro clique do Tainacan, ele abre para a gente o painel administrativo do Tainacan, que ele vai ter essa carinha. Aqui tem várias outras coleções, são outras coleções que a gente vai montando, então eu peço que vocês as ignorem. Mas isso mostra que a gente consegue hospedar mais de uma coleção de uma diferença descomunal, assim, sabe? Eu consigo juntar o Museu do Índio junto com uma das coisas, com o Museu de Ciências da Vida, por exemplo. Cada uma é uma coleção completamente diferente, que vai utilizar metadados completamente diferentes, mas elas podem coexistir no mesmo ambiente. Então, o Tainacan ele tem essa lógica de funcionar em dois níveis. O nível repositório e o nível coleção. Isso, inclusive, está representado aqui por essas cores. O azulzinho mais escuro aqui em cima. Aí vai ter essa pequena linhazinha, levando aqui o azulzinho mais claro, coleção. O que isso significa nessa diferença de hierarquia? Configurações feitas a nível repositório são configurações que vão emplacar em todas as coleções. Configurações feitas a nível coleção são configurações que vão aplicar só nessa coleção. Então, eu, por exemplo, posso criar um metadado nível repositório. Como assim, né? Eu tenho um campo que vai existir em todas as coleções. Por exemplo, sei lá, número de registro. O número de registro é um campo que precisa existir em todas as coleções. Então, para não precisar criar ele de coleção por coleção, eu vou lá e crio ele em nível repositório, ele vai estar presente em todos os lugares. E por aí vai, né? Filtros é a mesma coisa. Taxonomias vão ser os vocabulários controlados, né? Então, são termos que eu consigo reutilizar em todas as coleções. As atividades do repositório, que vai ser um histórico de ações, do que foi feito no sistema. Importadores, como fazer uma carga de dados dentro do meu sistema. E exportadores, como fazer uma cópia desses dados. Essas são as configurações a nível repositório. Clicando na minha coleção, ele vai abrir o painel administrativo da minha coleção, onde eu vou reunir todos os meus itens. Aquele inventário que o Atelson mandou pra gente, ele tem 386 itens. Todos vão ter uma imagem, que vai ser a imagem principal, né, que vai ser a fotografia do objeto, e seus metadados. Essa é a coleção, e por partes. Aqui, no primeiro menu, itens, vão estar sendo reunidos todos os itens que eu subi. Aqui eu vou ter as configurações da minha coleção, que aí vai ser o nome da minha coleção, a descrição da minha coleção, a página de capa da minha coleção, né? Essas perfumarias. Aqui eu vou ter metadados. Quero entrar aqui primeiro com vocês, para mostrar quais foram os campos que a gente fez, né? Que a gente montou. O Atenção mandou para a gente um inventário que já tinha várias colunas, uma planilha com várias colunas. Cada coluna vai ser um metadado diferente. Aí, dentre eles, título, descrição, espécie, família, gênero, ordem, classe, GPS, responsável pela guarda, referências, ano de aquisição do objeto, modo de aquisição, localização, observação, técnica de preservação, tipo de material, medidas com base, estado de conservação, medidas, país de origem, estado de origem, placas de identificação, nome científico, quantidade, código de inventário, código de fabricação, número de controle. É uma galera, né? São bastante metadados, mas mostrar para vocês que o volume de campos não interfere, podem ser a quantidade que for. Aqui do lado, a gente vai ter os filtros, que vão ser os parâmetros de busca, né? Então, a partir desses metadados que existem, que a gente vai conseguir criar os filtros. Então, se eu quero filtrar o tipo de material, quero conseguir fazer uma busca por tipo de material, eu vou lá, pego esse metadado que está descrito, né? Ele vai estar lá preenchendo campo por campo e crio esse filtro. Quero buscar pela técnica de preservação. Vou lá, puxo esse metadado e crio um filtro para conseguir buscar dentro desse campo. Isso aqui é um pouco técnico já, né? Mexendo, preciso criar um metadado, depois eu crio um filtro. Isso tudo para estar disponível na minha coleção, aqui no meu menu de itens. Os filtros vão estar aqui do lado esquerdo, ordenados por aquela ordem que a gente montou lá, né? E do lado de cá, os itens. Então, por exemplo, eu tenho aqui nome científico. Eu quero encontrar só quem é Homo erectus, por exemplo. Eu tenho aqui um item, o 12 é o código, né? Mas aqui ao final a gente tem a quantidade de itens preenchidos com esse termo. Então, por exemplo, Homo neanderthalis, a gente tem 2 itens dele. Então, para eu não pegar o meu scroll, né, e ir descendo eternamente querendo encontrar quem é o Homo neanderthalis, eu consigo clicar nessa caixinha, aplicar o filtro e ele vai recuperar para mim
exatamente quais são os itens que foram descritos dessa forma. E por aí vai, né? Eu consigo utilizar mais de um fator para busca. Então, eu consigo selecionar quem é Homo neanderthalis e quem tem a técnica de fixado em forno, por exemplo. Só vou mostrar para vocês o modo de busca. Do lado de cá, a gente vai ter os itens, propriamente ditos. Aqui a gente está usando o modo de visualização do tipo mosaico. O modo de visualização do tipo mosaico, ele vai dar preferência para apresentar a imagem e o título. Então, ele vai mostrar para a gente, inicialmente, esses dois parâmetros, né? Título aqui em cima, Murilo, e embaixo a imagem. Mas quando eu quero dar preferência para outras coisas que tem na minha coleção, eu tenho outros modos de visualização, por exemplo. Eu não quero ficar dando tanta preferência para a imagem. Eu quero ver outros parâmetros, né? Outros metadados em formato de tabela, por exemplo, né? O formato de tabela vai mostrar para mim uma pequena miniatura, o título principal, caso exista, né? Ó, tem casos de itens que não possuem. E aqui eu consigo, ó, selecionar alguns metadados para aparecerem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o metadado estado de preservação. Posso selecionar ele para aparecer previamente. Posso clicar aqui também, ó. Eu quero que apresente para mim o código de inventário, o código de fabricação criado por exemplo, né? Consigo setar alguns metadados para aparecerem na minha tabela, no meu modo de visualização. Então, eu dou preferência, ó, para apresentar mais de uma informação. Eu mostro a miniatura, mostro o título, mostro o estado de preservação, né? Ó, em ótimo estado de conservação, consigo apresentar o código de inventário, o código de fabricação e quem criou. Então, só para dizer para vocês que existem outras formas de degustar os mesmos itens. Então, essa é a visualização privada, né, do administrador. Itens, ao lado os filtros, e em cima o meu menu. Quero ver isso no modo público agora. Já tem mais carinha de coleção, né? Tem a mesma carinha que o... Ai, perdão. A carinha é a mesma, né, do que o repositório da UFES, como é que é o nome? Da plataforma digital. É a mesma carinha. A miniatura, um título. Aqui embaixo eu também tenho um campozinho que eu posso descrever, né, que tem essa coleção, e uma capa. E aqui embaixo, os itens. Beleza, um repositório onde a gente guarda os nossos objetos. Mas e aí? Quero fazer uma exposição digital, quero montar uma curadoria digital, quero criar uma exposição digital. Você mostra pra gente, Maria, a página de apresentação da coleção? Claro. Só um minutinho. A gente montou também... Ai, é porque fica dando retorno. Montou aqui uma página de apresentação. Difícil mesmo, né, Maria? Se escutar, realmente. Escutar é difícil enquanto fala. A gente montou uma página de apresentação dessa coleção, onde a gente monta e apresenta os principais itens, as principais narrativas. E a Maria vai mostrar um pouco pra gente. Não vou falar nada. Opa, vocês escutam? A gente está apanhando do retorno aqui. Mas, enfim, deixa eu só... Eita, dando spoiler aqui, hein? Deixa eu só achar a aba correta. Ai, meu Deus, tem de item. Tá. Chegou para vocês? Chegou. Perfeito. Bom, então, primeiro a Solane deu a parte, né, do repositório em si, onde a gente encontra, de fato, o nosso acervo, enfim, o catalogado, os itens propriamente ditos, mas a partir disso a gente pode, né, que inclusive é uma das questões da Ana Cláudia, né, a gente pode traçar narrativas em que a gente consegue estabelecer textos curatoriais, enfim, a partir da nossa página institucional. Então, a gente fez um pequeno protótipo, assim, nada muito elaborado, a gente fez meio que se aventurando ali um pouco nos blocos, mas usando propriamente dito o acervo. Então, essa seria mais ou menos, acho que chegou aí, uma páginazinha, né, de apresentação do nosso acervo. Deixa eu dar um zoomzinho maior aqui.
em que a gente teria, né, um título, aqui vai ser Caixa de Areia, porque é o nome da nossa instalação, mas seria uma página de apresentação do acervo em si, então poderia ter o nome da instituição, uma capa que tivesse a identidade visual, né, do acervo da instituição. A gente pode trabalhar com elementos tanto textuais aqui, né, com um texto introdutório sobre a coleção digital, sobre talvez de onde surgiu o projeto, né? Com um botão de acesso à coleção, para que o usuário já tenha acesso de início, né, à página do acervo, então faço a navegação pelos itens por meio do painel de filtros, como a Solane mostrou. A gente tem a possibilidade de inserir também, né, outros formatos de mídia. Então, por exemplo, se eu quiser e tiver, né, produção de vídeos em outras plataformas como o YouTube, a gente pode embedar aqui o vídeo e trazer, né, esse conteúdo de uma outra forma, né, audiovisual, enfim. Aqui a gente também montou um mosaicozinho, né, com cada item do acervo. Então, se você clicar, né, exatamente no crânio, ele já vai te direcionar a ficha daquele item, então vai ter a imagem, a descrição, o título, né, o GPS, responsável, enfim, são os campos, né, dos metadados, das fichas, né, que foram catalogadas. Então, a gente consegue ir permitindo esses acessos. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está aqui, né, nessa ficha do crânio, ela pode ter acesso também a todos os outros itens que tem, por exemplo, como técnica de preservação material, réplica óssea. Então, se eu clicar aqui, ó, a pessoa vai navegando. Então, eu comecei lá pelo crânio, mas me interessei por esse conteúdo e encontrei mais informações sobre eles. Então, está tudo aqui catalogado, separado, bonitinho. E, enfim. Mas voltando na nossa página, né? A gente construiu esse mosaico e tudo isso foi o que eu falei lá no início, né? São blocos de construção do Tainacan que fazem essa interface com o WordPress. Lembrando, essa página, por isso que a gente fala do WordPress, né? O WordPress é um grande guarda-chuva em que o Tainacan está espetado. Então, essa página de criação aqui do acervo institucional, ela foi criada dentro das páginas do WordPress. Então, a gente está usando já elementos do WordPress, que são os blocos Gutenberg, né, que foram criados em 2019, e a gente tem o processo, né, de integração do Tainacan. Então, dentro desses blocos, a gente tem blocos do Tainacan que fazem outras formas de apresentação do acervo. Então, a gente tem vários ícones aqui de vários itens distintos que vieram a partir de um recorte que foi escolhido, a gente escolheu assim aleatório, né, só para mostrar visualmente, mas que fazem parte do acervo e estão sendo apresentados aqui. Mas, dando continuidade, a gente também tem outras formas, né, de criação de blocos de texto, né, trazendo um acervo, uma seção específica, se a gente pensa, né, não, esse mês a gente vai fazer uma curadoria sobre, sei lá, um assunto específico, e aí faz uma curadoria, um recorte temático, né, desses objetos que estão catalogados, fazer um texto aqui, e isso pode ser apresentado. Então, essa imagem pode redirecionar ao item daquela página. A gente tem um botão de Veja Mais aqui, a gente pode fazer um direcionamento, que foi o que foi comentado, né, entre páginas. Então, a gente tem uma página institucional específica, né, que seria um grande índice para vários tipos de conteúdos. Então, eu quero apresentar esse mês essa sessão específica. Então, eu faço uma breve apresentação dela aqui e faço um direcionamento para outra página, né? Então, essas outras páginas também vão poder usar esses elementos do Tainacan. Então, a gente pode ir criando vários elementos, né, usando o próprio acervo. Então, enfim, dando continuidade, ó, a gente tem um pequeno carrossel que foram criados, né, usando o acervo. Então, aqui tem um recorte, né, hipopótamo, avestruz, enfim, são itens que foram escolhidos também aleatórios do acervo, mas para apresentar outra forma de apresentar esses itens, né, mais elementos textuais que a gente pode criar, enfim, para dar uma dinâmica. Oi? Esse protótipo foi feito de uma forma manual,
inserindo item por item, ou vocês conseguiram importar daquela planilha? Foi importado da planilha. A gente usou a planilha em Excel, né, que vocês mandaram. A gente fez um tratamento dos dados para que eles possam conversar, né? A gente fez um estudo, assim, mais ou menos, de quais campos a gente poderia criar automático, enfim. E aí subimos, importamos, né, as imagens também com a indexação, o endereçamento de cada imagem em relação a cada item. Então, por exemplo, se eu clicar em hipopótamo, vai ser as informações da planilha. Mas esses dados vieram direto da planilha, vocês não entraram dado por dado, né? Não, dado por dado não, foi foi importação automatizado. direta. Isso, foi importação direta. Mas a importação tem esse trabalho de normalização também. É o que a Solane está falando aqui. Nesse trabalho de importação tem, claro, né, todo o trabalho de normalização, tratamento dos dados, enfim. A gente trouxe aqui de uma forma mais abrangente, né, porque a gente precisava mostrar para vocês mais ou menos como ele se comportaria no sistema, né, como essas informações se comportam no sistema, mas a gente consegue fazer processos de tratamento de dados e normalização e padronização para que a ferramenta até, inclusive, trabalhe melhor, né? Os dados estejam mais confiáveis, enfim. Então, que são trabalhos e processos que a gente pode fazer juntamente à instituição. Diga, Selene. Não, só para elencar que tudo automatizado, nada foi feito de forma manual. A gente não imputou esses dados, a gente fez tudo de forma automatizada. Mas essa página de conteúdo, ela foi criada, né, manualmente, mas se utilizando de padrões pré-descritos, que são os blocos. Então, já existem templates, já existem fichas que vão apresentar esses blocos ordenadamente, onde a gente só coloca o conteúdo por cima. Então, assim, são duas coisas separadas, né? A importação da base de dados, que é uma coisa feita automatizada, e o processo de criação de página, que já é um processo semi-automatizado. Então, só para tentar contextualizar de onde vem para onde vai. Perfeito. Quando se pergunta, né, especificamente sobre a criação dessa página, aí sim, foi manual. Eu criei os elementos, assim, a gente criou, na verdade, de acordo com o que a gente achou que seria mais interessante para apresentar visualmente. Tanto é que os campos aqui estão todos com lore Y, né, para só mostrar o visual, né? Mas, enfim, e aí, por fim, a gente traria mais uma última sessãozinha aqui, né, que poderia trazer uma obra, um item do acervo, né, uma legenda, um título, um textinho, e também trazendo, né, a possibilidade de se linkar para outro ambiente, enfim, né, que a gente pode trazer. As configurações não foram muito afinadas aqui, não, o Facebook ficou muito grande, mas a gente pode colocar aqui no rodapé, né, todas as questões de institucionais, né, de horário de funcionamento, enfim, tudo isso é altamente mutável, né, acho que a gente pode modificar tudo isso, trazer outros blocos, criar outros blocos, a intenção aqui é mostrar que existe essa possibilidade no acervo, e, enfim, é isso, seria mais ou menos isso. Perfeito, Maria. Obrigada demais. Um pouco disso, gente. A gente queria fazer essa comunicação assim bem breve mesmo, apresentar o projeto, apresentar o que é o software, quais são as potências do software e tentar apresentar um pouco de como que fica a carinha utilizando os nossos itens. Um pouco disso, queria perguntar se ficou alguma dúvida, alguma questão, algum direcionamento, alguma orientação que a gente possa fazer. Existe mais algo que a gente possa contribuir? A pergunta é, agora, qual é o próximo passo recomendado por vocês? Primeira coisa é conseguir esse acesso. Ter essa decisão de onde que a gente vai colocar os nossos dados, né? Em qual ambiente. Ok. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Depois disso, já tem essa base de dados tratada, só subir essa base de dados, é uma importação mesmo, é um processo automatizado, e começar a montar as curadorias, começar a montar as narrativas. Você acha que é interessante a gente já utilizar essa base que foi criada aí por vocês e trabalhar em cima dela?
ou partir do zero? Aí não é uma coisa que eu acho que a gente pode botar muito o dedo, sabe? Eu acho que todo dado ele é reaproveitado, mas eu acho sim que vale uma revisão, um enriquecimento desses dados, aumentar a maturidade deles. E também fazer um estudo se essas fotografações, se esses moldes em 3D, eles são os que a gente quer manter. Eu tenho a tendência de sempre querer reaproveitar, sabe? E botar o pessoal para começar a catalogar coisa que não foi catalogada. Mas aí vai um pouco da governança, né? Do que a gente quer apresentar primeiro. Uhum. Nós estamos fazendo a revisão mais refinada da coleção. Essas fotos, inclusive, as fotos de todas as peças foram feitas, né, adequadamente, não tratadas, mas pelo menos feitas. Porque ali tem muita foto só para identificar a peça, para a gente não ficar perdido, né? Porque eu acho que para subir isso aí a gente tem que fazer uma coisa boa, né? De qualidade. E com relação aos campos, né? Essa é uma. É uma Vocês não discussão. chegaram a analisar nesse nível, assim? Tem alguma sugestão? Bom, a gente fez, né, esse tratamento dos dados e a gente percebeu que tem muita coisa vazia, assim, também, na verdade. Aqueles 3 campos de taxonomia, por exemplo, aquele classes, subclasse, as taxonomias, elas estavam completamente vazias. Então, assim, também tem um certo amadurecimento da base de dados também necessário. A quantidade dos campos, a gente não tem autonomia de dizer, sabe, se é isso mesmo, se não é. Eu acho que isso é bem do catalogador desse tipo de objeto mesmo. Dizer se esses campos são suficientes, se não são, se são demais. Acho que não cabe muito a gente. Mas a quantidade de campos, ela não tem limite. Então, vocês podem ficar à vontade para descrever o quanto mais rico, melhor, sabe? Então, a gente fica assim meio no meio de campo. Uhum. Mas é um pouco disso. Tá É, certo. Não sei muito bem. Eu tenho a tendência a achar que a plataforma digital é um dos lugares mais adequados para a gente hospedar, né? Aquela conversa que a gente teve de início, por se tratar de uma plataforma digital, imagino que o intuito seja hospedar tudo aquilo que seja digital da UFES, né? Então, seria mais só da gente conseguir se encontrar nesse ambiente. Criar um menu, criar uma página, criar a coleção, se incluir na página principal. Então, só esse estudo, esse diagnóstico de onde a gente vai estar e como a gente vai estar, né? Qual vai ser o título? O que que eu quero apresentar primeiro? O que que eu quero dar prioridade para apresentar? Né? Depois fazer as comunicações dessa coleção nos outros sistemas, né? Jogar isso na Wiki, jogar isso nos sistemas de rede social, fazer a comunicação depois. Mas eu tenho a tendência de Sim. achar que esse lugar é super adequado. E também avaliar, né, a possibilidade de, talvez, já que a estrutura já foi iniciada, né, na plataforma, talvez a criação de subdomínios, né, e se hospedar nesse lugar, né, aproveitar o .ufes.br e criar um domínio da instituição mesmo, do museu, porque é isso, a importância que a gente traz nesse momento é a relevância de vocês terem acesso a essa parte administrativa. Então, para isso, vocês precisariam ter um domínio da instituição, do museu. Então, talvez dar uma planejada, uma conversada com o pessoal que é responsável por essa plataforma para identificar e mapear, né, o que eles têm primeiro, né, de intenção com essa plataforma, se realmente é um local em que se tem o interesse de disponibilizar para as instituições internas, né, se apropriarem desse espaço, e tendo essa afirmativa, pensar na possibilidade de criar um domínio específico, né, que esteja dentro do .ufes.br e que seja do museu, porque vocês precisam ter esse espaço, né, de edição, de administrativo mesmo, né, tanto para o processo de catalogação do acervo, né, caso vocês queiram fazer um processo novo de inventário, eventualmente, né, no futuro, não sei, receber novos acervos, quanto para fazer a produção de conteúdo, né, da parte mais visual, das páginas de criação de conteúdo, enfim. Então, acho que seria mais ou menos isso.
Diga, Ana Cláudia, você está com a mão levantada? O Atelson fez perguntas de quem é gestor de uma coleção. Eu tenho uma pergunta mais simples. Quando eu escuto vocês falando, eu fico tentando visualizar o que vocês têm na tela, a interface que vocês têm na tela, o que vocês estão puxando, arrastando, copiando, colando. E aí é muito difícil imaginar, né, o nível operacional da coisa, que é o nível que eu pretendo, né? Eu pretendo participar de todo esse jogo, não como gestora de coleção, não como gestora de um acervo, mas como operadora mesmo, né? Como prestadora de serviço mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, onde que elas estão? Vocês estão em Brasília, né? Você falou que está na presidência da República. Inclusive. Não, porque se vocês estivessem em Vitória, eu ia bater na porta de vocês, pedir para ser estagiária de vocês. Para aprender, assim, eu quero sentar do lado de vocês, eu quero ver vocês trabalhando, né? Se isso for possível à distância, eu mantenho a proposta. Nós vamos trazê-las aqui. Aí tá bom, eu quero estar junto, Atelson. Assim, a ideia da nossa aproximação é que a gente faça um plano de trabalho, né? Para a gente trabalhar junto. A nossa ideia aqui é pegar na mão de vocês para a gente lançar um site da instituição, da gente, enfim, trabalhar juntas. E se seu anseio, né? Por exemplo, eu imagino que seja na criação de páginas, de conteúdo, por exemplo. A gente tem informações sobre os blocos Gutenberg, então, assim, a gente costuma dar esse geralzão para as pessoas entenderem aonde elas podem chegar, né, com o conteúdo. Sim. Mas a gente, assim, pode estabelecer um cronograma de passo a passo, tanto desse processo, né, de entender melhor como pode se estabelecer a criação desse WordPress, aonde vai se instalar. Acho que a gente pode oferecer, inclusive, apoio técnico nosso aqui, de conversar com o Dalton mesmo. Algumas coisas a gente sabe que a gente tem umas limitações que a gente também não sabe da parte de TI mesmo. Às vezes a gente chega no momento a gente fala, peraí, vamos procurar e a gente vai correr atrás. Mas é isso, a nossa ideia é a gente tentar fazer um cronograma de trabalho e que a gente trabalhe junto mesmo. E vamos lá, vamos tocar isso, vai ser interessante. Ok, a gente conseguindo o acesso, né, à hospedagem, então, o próximo passo? O próximo passo é a gente agendar uma formação técnica entre a gente. Eu adianto para vocês com total autonomia, total autoridade, que essas são ações que a gente faz, pratica e aplica de forma pro bono ou não, sabe? Então, a gente já tem informações técnicas prontas, completas, de Tainacan, de WordPress e de Bloco Gutenberg, e que isso seria muito, muito simples de aplicar para vocês. Tanto para o corpo de estagiários, né, para as pessoas que vão colaborar com a gente, mas também para o corpo de docente. Isso é uma coisa muito simples da gente fazer. É o tipo de coisa que a gente faz mesmo. Tanto que o nome da equipe é Suporte e Formação, para vocês verem. Então, assim, só deixar aberto que a gente está total disponível para poder colaborar com essas coisas também, de formação, de pegar na mão, de onde clica, para onde vai, onde abre as coisas. Então, assim, se colocar à disposição mesmo. Tá ótimo. Então, eu já vou providenciar esse espaço e aí a gente faz contato para poder dar o passo seguinte. Combinado. Combinado. A gente, ao fim, vai mandar a gravação desse encontro, tá? Inclusive, queria até pedir licença para parar a gravação.